Nós não vamos fugir disso. Nós temos que ter essa consciência. Ninguém vai fugir da morte. O importante é morrer com Cristo. Saber, não tente ser salvo por sua justiça própria. Eu não estou dizendo que você vai ser ruim para ser salvo pela justiça. Não, irmão, não é isso. Eu estou dizendo que por a justiça própria, ninguém será salvo. O cara que você olhar e dizer, mas rapaz, esse cara, ele é um grande homem de Deus, mas ele necessita da justiça de Deus para ser salvo. Ele não é salvo pela justiça própria. O que é ser salvo pela justiça própria? Salvo pela justiça própria é ser salvo por achar que está fazendo o que é certo. Tipo assim, quem conhece muitas pessoas que dizem assim, eu não tô matando, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, isso. Aí diz, eu não preciso ser crente. Aí ele está confiando na justiça própria dele. Tem tantas pessoas que aparentemente são pessoas boas, a gente sabe. Quantas pessoas a gente não são evangélicas, a gente diz assim, rapaz, fulano pensa num homem massa, um homem servidor, um homem bom. A gente não conhece muitas pessoas assim, mas infelizmente não serão salvos pela justiça própria. A gente é salvo pela cobertura do sangue do Cordeiro, que é Jesus. E eu disse, mãe, a gente tem que colocar toda a nossa esperança em Jesus, confiar nele, porque é o sangue dele que vai nos salvar. Amém? Eu vivo me consagrando a Deus. Mas você pensa que o que eu faço me salvaria? De forma alguma, irmão. O que eu faço não me salva. O que me salva é o sangue. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A salvação ela é gratuita. Porém, nós podemos, como eu mandei o testemunho do irmão Naldo, podemos renegar a nossa salvação com as nossas práticas. Renegar. Está entendendo? Mas mesmo assim, se acontecer um caso desse aí que passou aí, e ainda der tempo você dizer, Jesus, eu misericórdia, me perdoa, assim, eu estou partindo, mas tem misericórdia, me cobre com o teu sangue. Quando ele pular do seu corpo, que a gente salta do corpo, quando a gente pular do corpo, ele ainda é salvo. Porque ele confiou na justiça de Deus, não na dele. Entendeu? Outra coisa, por isso que eu digo, nunca olhe para a direita nem para a esquerda. Eu até estava comentando com a irmã Zanete. Nunca olhe, por quê? Porque se nós somos salvos pela justiça própria, pode ter certeza, vocês vão ver tantas pessoas nos céus que vocês nem imaginavam. Da igreja católica, da igreja, da Testemunha de Jeová, pastor, da Testemunha de Jeová. Vocês vão ver. Nem se preocupe que vocês vão, pessoas vocês vão ficar de boca, tu estás aqui, mulher. Ela vai dizer, estou mesmo. Pessoas, às vezes o pior bandido, né, o pior malfeitor, e você, mas rapaz, não acredito. É o maior exemplo. Né? Por quê? Porque a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. Você me vê Roberto, a matéria de Roberto, mas você não sabe o que está dentro do meu coração. Eu te vejo a matéria, mas eu não sei o que está dentro do seu coração. Só quem sabe é Deus. E você vai ver tantas pessoas religiosas também dentro da nossa própria igreja, irmão. Dentro da nossa própria igreja que você vai procurar e diz, cadê meu irmão lá da Filadélfia? Irmão, o culto hoje vai ser impactante, viu? Vai ser muito abençoado. Agora, venha sabendo que Deus vai mexer com você, viu? Já venha sabendo disso, Deus vai mexer com você hoje. Então, você vai dizer, cadê fulaninho da igreja lá, meu irmãozinho lá, aquele que tocava, aquele lá que era obreiro. Cadê? Por que ele não está aqui? Às vezes uma fumaça preta de mágoa, de algum ressentimento ficou no coração dele na hora dele partir. E ele ficou para trás. Não é interessante o reino de Deus? O reino de Deus não é conquistado por justiça própria. O reino de Deus ele é conquistado pela fé em Jesus e pelo aquele que ele fez. Entendeu? Porém, quando nós somos salvos de novo, nós temos que produzir os frutos da salvação. Se eu sou salvo em Cristo, salvação é um estado, viu? É um estado. Você pode estar salvo, você pode estar hoje e amanhã você pode perder a sua salvação. Né? Mas se eu estou salvo caminhando com o meu Senhor na fé, né? Estou salvo aqui com o meu Senhor.
Eu ia falar um negócio e perdi o raciocínio, ó. Só porque eu falei isso aqui. Se o Espírito Santo me lembrar, eu falo. Mas quem está entendendo aqui? Salvo, não pela justiça própria, mas pela fé em Jesus. Sim, lembrei o que eu estava dizendo. Nós não recebemos a salvação? Quem crê que recebeu a salvação? Agora nós temos que produzir o fruto da salvação. Produzir os frutos da salvação. Está entendendo? Por exemplo, eu recebi uma palavra de Deus essa semana, que Deus falou assim comigo. Não sei se eu já compartilhei com alguém aqui. Deus falou assim comigo, olha. Deus disse assim, bem forte no meu coração. Maridos, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Entendeu? E eu entendi o que Deus estava falando comigo. Porque as suas orações podem ser interrompidas. Porque eu olhava para Daniela como Daniele. Estava errando. Eu tenho que olhar para Daniele como Cristo olhava para a igreja. O meu relacionamento primeiro não está aqui entre vocês não. Está dentro de casa com minha esposa. E eu estou no mínimo detalhe. Ontem eu saí para a rua. Peguei Daniela, aproveitei, deixei os meninos com a mãe dela. Fui lá para a praça, andemos de mão dada, namoremos na rua, se beijemos. Eu só fiquei envergonhado porque quando eu passava, o povo ficava assim. Aí eu fiquei meio envergonhado porque não tinha mais esse costume, né? Aí saí lá e todo mundo olhando. Aí eu comprei tridente, vamos comprar bala para lembrar o tempo do namoro, né? Metia bala na boca, né? Para poder dar aqueles beijinhos. Aí só esqueci da faca, ainda pensei na hora que eu ia embora. Aí eu pensei em comprar, e comprei uns tridentes, fomos lá, barraco, todo mundo olhando, nós de mão dada, se abraçando, se cheirando. Daniela bonita que só, e eu olhando para ela. Rapaz, foi bom, pensa numa noite abençoada. Primeiro eu separei o tempo das crianças, né? Fui lá para cima, aí eu disse, ô Daniela, aqui é tão fraco, vamos para a brejinha. Aí Daniela disse, bora para a brejinha lá, nós chamamos lá, vamos para a pizzaria e tal, tá bom. Aí a mãe da Daniela estava com a gente. Quando eles saindo, Isaac disse, não, mas lá não tem brinquedo não. Olha que interessante, né? Aí eu freio o carro. Aí o Senhor disse dentro do meu coração, à noite, nesse momento, né, que eu estava, não é sua, é deles. Volte. Aí eu arrudei, voltei e botei eles para brincar lá. Fomos para a pizzaria, lanchemos, eles brincaram, né? Aí Sara pediu, Isaac pediu um negocinho lá, um skatinho, e eu sem querer comprar. Quando eu saí, irmão, me lembrei daquilo que a irmã disse a mim. Aquilo ficou marcado dentro de mim. Aí eu disse, oxe, eu vou lá comprar, e comprei. Disse, então, Isaac, tu quer comprar? E deu dinheiro e ele comprou. Fiquei lembrado de uma situação que a irmã Patrícia me lembrou, falou para mim, ficou marcado, sabe? Aí, pronto, deixemos eles, né? Aí fomos lá para a praça, eu só e Daniel, né? Pronto, fizemos a noite da gente. Eu ainda disse assim, vamos dar uma escapadinha, chamei ela para dar uma escapadinha para nós ir em casa sozinhos, mas ela não quis ir. Eu aproveitei lá, foi uma benção. Aí peguei os meninos e fui embora para casa. E o Senhor falou aquela palavra no meu coração, né? Que disse assim, Deus falou no meu coração que eu deveria tratar a esposa como Cristo trata a igreja. Então, minha atenção redobrou sobre ela. Redobrou, multiplicou. Porque Deus falou para mim, olha, se tu procurar seguir o que a Bíblia diz, tu serás muito abençoado. E muitas pessoas vão te abençoar. Então, essa palavra não é só para mim, é para todos nós. É para todos nós. Se a gente viver ela, né, a gente não pode estar passando por cima daquele que Deus está mostrando a nós. Deus mostra a nós uma coisa, Ele traz aí a orientação e a gente passa por cima, não obedece. Né? Quando a gente não obedece, a gente se torna rebelde, pessoas rebeldes. Pode ter rebelião contra Deus e pode ter rebelião também contra o seu pastor, contra a sua igreja, contra seu marido, contra a esposa com o marido ou o marido com a esposa. Existem muitas formas de rebeldia que se tornam uma rebelião.
E o Senhor disse para mim, pratique. E eu estou mais atento, porque aquilo que o Senhor me mostra, eu estou procurando o máximo viver. Esmurrar a minha carne. Isso se chama esmurrar a minha carne. Para que eu possa viver aquilo. A Bíblia só vai ter prazer na minha vida quando eu viver aquilo. Enquanto eu não viver aquilo, e é gostoso, irmão, porque você sabe que tem tudo contra para você não praticar, e você vai lutar para praticar, é muito gostoso. Logo de manhã cedo, eu pedi a Daniela, eu tinha dito a Daniela, vocês para comprar uns pães. Eu tinha pedido uma coisa a ela lá, não deu certo, não me lembro o que foi. Não deu certo. Aí eu disse, tá bom. Aí pedi para ela comprar os pães lá, eu estava no mercado, eu vim buscar na moto, eu já vinha meio emburrado, porque não tinha dado certo. Rapaz, quando eu cheguei, por isso que a gente tem um amigo fiel, é o Espírito Santo, viu? Quando eu cheguei assim perto dela, na hora o Espírito Santo lembrou, trata seu esposo como Cristo tratou a igreja. Aí eu já estava com a cara emburrada, eu já comecei a sorrir. Ela veio onde eu estava, né? Aí ela disse, deixa eu dar um cheiro. Aí eu disse, não. Temei ainda, viu? Aí eu não tirei nem o capacete, eu fiz assim. Aí o Espírito Santo, trata seu esposo como Cristo tratou a igreja. Eu disse, pode dar. Aí ela veio e deu. Aí saí feliz, irmão. Né? Saí feliz. E a gente é recompensado quando a gente dá ouvido àquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. E ele ministrou isso, né? E eu dizia ontem, eu dizendo a ele, hoje eu dizendo a Daniela, junto com a mãe dela, ficou toda sem jeito, né? Hoje nós estamos namorando muito mais do que quando nós começamos. Porque namorar é tratar bem, é respeitar, é cheirar, é você andar de mão dada, é você querer estar próximo daquela pessoa, é tudo isso. Quem está entendendo? É tudo isso. E eu falando e ela dizendo, é mesmo, eu estava pensando nisso. Ela estava dizendo, quer dizer, já é fruto daquilo que o Senhor me pediu para fazer. Não é? O homem carrancudo, né, ele fica esperando a mulher fazer. Não, ela tem que fazer. Não, quem tem que fazer é nós mesmo. Nós temos que parar de ser machista e fazer. Amém? É igual eu estava ensinando ontem eu estava ensinando aqui na igreja, na reunião de obreiro aqui. Qual é o propósito? Eu disse até assim, qual é o propósito você está tocando aqui? Qual é o propósito? É aparecer? É o quê? Qual é o propósito? Querido, você tem que estar aqui dentro dessa igreja, primeiro, para você entender que você precisa ser tratado e moldado. Eu tenho que estar aqui para dizer assim, rapaz, eu quero... Rapaz, a gente tinha aquela velha natureza. A gente morreu, agora somos novos em Cristo. Mas aquela velha natureza que habitava em nós, quando a gente vivia no mundo, ela quer ainda nos dominar. Ela quer viver em nós. A gente não pode mais. Ciúme, inveja, contenda, não tem mais cabimento na nossa vida. Eu tenho que entender que eu estou aqui, rapaz, para ser esmagado mesmo. Eu estou aqui para ser esmagado. Eu tenho que entender que às vezes eu vi um sentimento ruim dentro de mim, concernente a alguma coisa, e eu digo a Satanás, eu não tenho isso não. Eu não quero isso para a minha vida não. Eu fico conversando sozinho, desse jeito, eu e Deus. Sim, eu não quero isso para a minha vida, não. Se for ciúme, se for algum sentimento, eu disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu não sou assim, eu não tenho mais isso. Isso era quando a gente era do mundo. Eu não tenho mais isso, eu não quero. Eu fico lutando em oração, e vence, irmão. Se você quiser, você vence. Você tem que colocar sua carne no lugar. Você tem que colocar aquele sentimento que você tinha antigamente no lugar, irmão. Ontem nós meditamos um pouquinho no livro de Timóteo, rapaz. E foi tremendo. Eu já até passei no WhatsApp sobre o ministério de João Batista. João Batista, eu não estou parando porque eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, viu? João Batista, irmão, olha o que João Batista fez. Tremendo. João Batista começou o ministério.
A Bíblia diz que as multidões seguiam a João Batista. As multidões vinham a João Batista. João Batista não operava nem dom. E ainda quando o povo vinha, ele dizia, raça de víbora. Quem foi que te enfeitiçou? Raça de víbora. Era mais ou menos assim, as palavras dele eram bem mansinhas, não era? Raça de hipócritas. Vou trazer para hoje, rebanho de cabra safado. Eu sei porque vocês estão aqui. Era assim a mensagem de João, mas a Bíblia diz que era gente vindo gente. Rapaz, a Bíblia de João Batista andava no deserto, comia mel com gafanhoto, renunciando à vida dele. João Batista recebeu uma palavra de Deus para cumprir o ministério dele. João Batista tinha também uma alma como nós, e ele podia se encabular também como nós. Porque quando Jesus chegou, João Batista batizou Jesus foi embora, começou o ministério dele. De repente, aquela multidão que seguia João Batista começou a vazar, foi tudo embora. A Bíblia chega e diz num versículo que a gente leu ontem, só tinha 2 do lado de João Batista agora. Até os discípulos dele estavam indo-se embora. Imagina, aquilo foi fácil para João Batista, o cara que começou um ministério gigantesco, todo mundo vai embora e o cara está sozinho agora. Mas pensa aí, se fosse nós agora, como é que nós ficava? A inveja, o ciúme, rapaz, eu obedeci tudo a Deus e todo mundo me abandonou, todo mundo me deixou. Mas rapaz, imagina nós agora, com esse nosso sentimento nojento que a gente tem dentro de nós. É verdade ou não é? Sentimento nojento, diga sentimento nojento. Eu quero tirar isso de dentro de mim, em nome de Jesus. Imagina. E João Batista, tinha 2. E os 2 lá do lado de João. Eu imagino que os 2 estavam doidos para ir apontar Jesus também. João Batista lá, por ali, e os 2 viram Jesus passando. Aí os 2 por ali disseram, mas Jesus, estão todos seguindo ele. Mas João, estão todos seguindo ele. Aí João dá uma palavra lá. De repente os 2 olham para João assim. A Bíblia não diz não, mas eu estou só para vocês entenderem. Olha assim. Aí João Batista fica sozinho. Imagina aí. João Batista sozinho. Mas João Batista não deixou nenhum sentimento entrar dentro dele. João Batista entendeu que o propósito de Deus na vida de João era somente fazer aquilo e ponto final. E foram embora. Eu imagino que Deus teve muita pena de João. Eu imagino Deus olhando lá do céu e dizendo, mas rapaz, João ficou sozinho. O tempo dele acabou, o ministério dele acabou. Muitas pessoas acharam que João Batista sofreu. João Batista não sofreu não. Foi, mas ele não sofreu não, sabe por quê? Porque quando ele ia sofrer, Deus disse assim, eu vou trazer tu para o paraíso. Eu vou trazer tu. Naquela época ainda o paraíso, as portas do paraíso não eram abertas, mas havia o paraíso onde estava Lázaro, a separação. E Deus permitiu que o João Batista fosse degolado. O final de João Batista foi numa cadeia degolado. Estão entendendo isso aqui? E Jesus deu continuidade ao ministério. É para a gente parar e para refletir na nossa vida. Amém? Aí eu perguntei ontem aqui, qual é o objetivo? Irmão, meu objetivo de estar aqui dentro dessa igreja é que Deus trate comigo. É que Deus me mude. Me mude. Meu objetivo não é pregar, não é louvar, não é tocar, isso é consequência. Isso acontece. O objetivo número 1 da gente é ser cuidado por Deus. E aceitar esse cuidado. Aceitar. Se Deus me confrontar, aceita a confrontação. Porque, irmão, com licença da palavra, mas pode dizer para seu irmão. Pode olhar para o seu irmão e diga, essa sua carne não vale nada. Não vale nada. A gente só tem um espírito regenerado. Vamos receber um corpo glorificado? Vamos. Mas você tem que desejar isso para a sua vida. Você tem que se conscientizar
que você precisa mudar. Não você, eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Não tem outra saída não. É você pedir a Deus para Deus me usar de uma forma mesmo que atinja você. Você orar e dizer, Senhor, usa o pastor para que eu possa mudar. Usa ele, Senhor. Que Deus vai me usar mais ainda para você mudar. E quando Deus estiver me usando, eu vou mudar também. Porque quantas vezes eu não estou pregando aqui, que às vezes eu travo. Sério mesmo, irmão. Eu estou pregando aqui, usado pelo Espírito Santo. Aí vem uma inspiração para eu falar de uma coisa. E eu quero travar para não falar, porque aquela coisa é a que eu não estou vivendo. Eu digo, meu Deus, e agora? Que é fração de segunda, a revelação é rápida. É como um raio de luz. Aí eu não tenho mais jeito, eu solto. Aí eu vou logo pedindo perdão a Deus também. Senhor, isso aqui é para mim mesmo. Acho que vocês já perceberam, eu estou pregando aqui para mim. Já eu dizendo isso? Bom, até Deus me chicoteando. Eu não estava nem imaginando, mas ver a revelação rápido, questão de segundo, quando eu vou liberar. Aí tem gente ainda acha ruim quando eu prego que a palavra mexe com a pessoa. Mas não entende que muitas vezes está mexendo mais comigo do que a pessoa. Deus está me chicoteando mais do que a pessoa. E eu tenho que chegar aqui dentro, irmão, ter essa consciência que não é dinheiro, não é nada, irmãos. Tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência para nos abençoar. É eu crescer e resplandecer a luz de Deus na minha vida para outras pessoas. Que as outras pessoas seja resplandecido. O amor do Senhor na minha vida seja resplandecido. As pessoas possam ver. Há quantos anos atrás eu não namorei com Daniel lá na praça? No dia do encontro do casal foi que eu tive um pouquinho de inspiração. Aí fui lá para a pracinha, disse, vamos namorar, Daniel? Na pracinha nós fomos bem animados. Eu e Daniel, e Raquel lá com os meninos lá em casa, eu disse, vou aproveitar. Quando eu sentei de um lado, Daniel sentou do outro, nós ficamos desconfiados, eu olhava para ela, olhava para mim. Ela dizia, não é assim não. Para abençoar, mas ainda chegou um casal, vou ficar com vocês. Aqui, aí eu digo, pronto, agora nós tínhamos que aguentar tudo. Brincadeira, nós com a gentileza, nós falando, né? Não sei se a gente chamou. Aí eles vieram ficar lá, um pedaço com a gente. Eu acho que a gente, ou deu um sinal para eles virem, eu falo, eles vindo e tal. Mas quanto tempo isso não acontecia? Não é verdade? Quanto tempo isso não acontecia? Agora imagina, irmão, como foi uma noite especial, como foi bom para mim, como foi bom para ela, e como foi bom para aquelas pessoas que nos observavam. Porque olhavam e diziam, nessa hora meu marido está na mesa de um bar. Nessa hora eu estou intrigado com meu marido. Pode ter certeza que muitas coisas já aconteceu, a gente não vê, mas sabe que no mundo espiritual aconteceu. Quantas pessoas não viu e disse assim, mas rapaz, a vida desse homem mudou mesmo, e eu quero isso para a minha vida. Quantas meninas solteiras que estavam ali, não olharam e não desejaram um casamento firmado com Cristo? Porque hoje até para casar, as meninas estão com medo. Estão tudo com medo, tudo assombrada. Porque casou errado, vai sofrer. Casou errado, vai sofrer. Se casar errado, depois vai dizer, como era bom meu tempo de solteira. É. Entendeu? E você, os homens que estão aqui, que são casados, tem quantos? 1, 2, 3, 4. Presta atenção. Quer ser abençoado na vida de vocês? Zele a esposa que você tem. Amém? Quer ser abençoado na vida que Deus deu a vocês? Zele a esposa que você tem. Quantas vezes a gente não troca a nossa esposa por um amigo? Tá. Quantas vezes a gente não troca a nossa esposa por um amigo? Né? Hoje eu entendo Daniele. Porque tudo que eu ia fazer eu só lembrava de Denilson.
bora Denilson. Ia para São Zé, bora Denilson. Ia para São Centro, bora Denilson. Ia para Afogado, bora Denilson. Mas aí a esposa não diz nada. Mas o Espírito me diz que ela não era que ela tinha de Denilson. É porque ela estava perdendo o lugar para Denilson. Não é? Perdendo o lugar para Denilson. Tudo um desabafo. Doutor César é uma benção, porque, olha, eu recebi um elogio de Doutor César. Eu recebi um elogio de alguém sobre Doutor César. Foi. A gente tem que ver as qualidades também dele. E eu sei que ela tem muita qualidade para contar dele. Porque uma pessoa disse para mim, rapaz, Roberto, eu acho que se o mundo acabasse hoje, já estava feito, o teu ministério já estava feito. Tu conseguisse aquele homem para Jesus. Ele disse, tu não sabia quem era aquele homem, não? Eu conheço ele, Roberto. No passado, né? Eu disse, teu ministério acabou, só já valeu a pena. Quer dizer, hoje as pessoas estão vendo o que Deus fez na vida dele, né? As pessoas estão vendo, está demonstrando o agir de Deus na vida dele. Não é bonito? Né? Então vocês, homens, nós que somos homens, casados e os que não são, olha, irmão, quer ser bem sucedido na vida, não adianta campanha, não adianta dizimar, não adianta nada se nós não tratar a esposa bem. Se tinha uma pessoa que era cavalo, era eu. Eu era cavalo antes de me converter. Me converti e o cavalo ainda parece que andava comigo. Eu era um novo nascido, mas o cavalo estava do meu lado ainda. Misericórdia, eu era um jumento, eu não vou mentir, eu era ignorante. E eu não, Deus sabe porque botou Daniela na minha vida, para ela ter paciência. Muita paciência. E ela teve muita paciência, irmão. Muita paciência ela teve. Mas hoje está colhendo os frutos pela paciência dela. Hoje está colhendo os frutos pela paciência dela. E diga a você, Daniela é uma grande mulher de Deus. Você não vê Daniela com fofoca, não vê em casa, não é? Às vezes ela vê coisas, mas ela suporta, está entendendo? E a Bíblia diz, suportai tudo em amor. Está entendendo? Ela tem um amor com a igreja, ela tem um amor com vocês, ela tem um amor com os obreiros. Né? Já chegou gente a pensar que Daniel estava indiferente com a pessoa disse, ô irmão, não pense isso não. Eu disse, não pense não. Porque eu estou do lado dela, eu sei. Né? Situações assim que o diabo inculcou na cabeça de uma pessoa, chegou até tirar essa pessoa, só por causa disso. Claro que houve outras coisas. Coitado Daniel, nunca imagina isso. Nunca imagina, um dia desse eu comentei isso com ela sem dizer o nome da pessoa. Aí para que eu fui comentar? Porque mulher é assim, mulher quando não abre um espacinho não, que ela vai te catucar até você dizer. Eu já sei como é uma mulher. Diz, aí fica lá no ouvido do cabo, os cabos não dão uma carreira, o cabo termina dizendo. Eu só disse porque eu disse só, Daniela, porque eu sei que tudo eu tenho que dizer a ela, mas no dia essa pessoa me pediu para eu não dizer, e eu dei minha palavra e eu disse, eu não posso quebrar, eu não vou dizer. Aí ela ficou meio chateada assim e tal, mas passou. Glória a Deus. Então, irmã, olha, quando Deus dá um casamento, eu não está dando nem para falar sobre ser guiado, né? Quando sou guiado pelo Espírito Santo, que é o assunto. Quando Deus dá um casamento, preste atenção, lá no altar, ou de frente do juiz. O juiz pode não ser crente, mas ele é uma autoridade. No dia que eu estava de frente com o juiz, com o Daniel, que ele disse, está selado, eu não me lembro qual foi a palavra, ele disse, está feito, né? Rapaz, eu vi no meu espírito um raio caindo do céu. Eu fiquei duro assim. Foi. Eu saí lá como se Deus dissesse, pronto, agora casou com a viúva, assumos filhos.
Brincadeira, que ela não era viúva. Mas é como se Deus dissesse assim: tá feito, agora não tem mais como você sair, não. É sério o negócio, pai. O juiz, não sei nem se ele era evangélico, nem nada. Ele olhou para nós e falou brabo. Era aquele que era meio assim, avexado. Não sei se vocês lembram dele. Que onde roubaram o banco, ele saiu com um espingarda assim, para enfrentar o mesmo mundo de ladrão. Vocês souberam disso? Se uma espingarda foi um revólver. Mas menino, quando ele concordou que estava feito, o raio desceu assim. E eu digo, ixi, pronto, agora o negócio está feito mesmo. E eu saí de lá, irmão. E ali é um compromisso com Deus que acabou-se. Por isso que os pastores não é besta, eles dizem assim, ó, é na doença, é na dor, viu? É na falta. Ele diz logo como é que vai ser. E a gente tem que estar ali, né? É na beleza, é quando ela está magra, é quando ela está gorda, quando está velha. E tem mais, viu? E tem mais, escute isso. Escute que são palavras sábias de Deus. Deus está falando. Amar sua esposa como Cristo amou a igreja e guardar sua mente, viu? E guardar sua mente. Seus olhos para sua esposa. Amém? Lembre-se da sua fidelidade do começo. Porque se você abandonar, eu não sei porque Deus está falando isso, mas Deus sabe todas as coisas. Se você abandonar sua esposa, você está se rebelando contra o próprio Deus. A não ser que ela seja infiel com você. Quem está entendendo isso aqui? Eu quero viver a minha velhice, chegar até o final com a minha esposa do meu lado. Até o final, amém. E a esposa é uma coisa tão maravilhosa, irmão. Tão maravilhosa que hoje eu estou entendendo um pouco sobre isso. O nojento do marido. Acaba ter que dizer nojento mesmo. O nojento do marido sai para trabalhar, trabalha e fica dando cantada nas menininhas novinhas aí, né? Fica olhando, fica fazendo comentário e quando chega em casa, tira a botina, tira a meia, a mulher ainda pega a botina, vai tirar, tira a meia aqui, mulher. A mulher vai tirar a meia ainda do pé, leva, lava, diz que está pronto o seu comer. É a que zela por nós. E a gente está olhando para algumas vagabundas que não querem compromisso com Deus. Me perdoe a palavra, mas eu estou sendo usado por Deus. E pensa que Deus não vê isso. Deus vê, rapaz. Nós não fogimos de Deus, não. Nós não fogimos do Espírito Santo, não. Se tem uma coisa, irmão, olhe para a atenção. Se tem uma coisa que Deus sempre vai me usar é com bala na agulha sobre a igreja. Que essa igreja é revelada já pelo Espírito Santo. Ela é revelada. Não tem um culto você não entrar aqui para Deus não trazer revelação. Não tem um culto que Deus não fala com a gente. Você vê, eu vim todo preparado, acordei bem cedinho. Orei, pedi a Deus inspiração, fiz as anotações. Nós ia falarmos hoje sobre o Espírito Santo. Ia falar sobre orientação, sobre profecias, para a gente ter. Deus nos orienta por meio de profecias, mas temos que ter certo tipo de cuidado. E falar sobre isso. São safados. A resposta é curta e grossa, são safados. Então, seja fiel. Porque a sua fidelidade com a sua esposa, tem bem pouco em casal, mas Deus está mandando falar,
sua fidelidade com a sua esposa vai abençoar a sua vida. Vai abençoar a sua vida. Não pense que muitas coisas que acontecem de ruim conosco foi obra do acaso. Foi não. Foi obra de desobediência nossa, de rebeldia e de insubmissão. Viu? Porque quando eu trato minha esposa dessa forma, eu estou me rebelando contra a autoridade máxima de Deus, que é a palavra. Que diz, trate a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Na minha lista de confissão eu botei, porque eu não quero mais esquecer disso. Às vezes eu estava no quarto, minha esposa ligava, e eu no quarto para eu buscar ela. E às vezes eu bloqueio o celular quando eu entro no quarto. Ela sabe disso. Não é só porque ela não, ela sabe que eu bloqueio mesmo. Né? E bloqueava, e ela ligava, e aquilo me irritava. Porque eu estava no quarto e eu não queria sair. Rapaz, como é que eu posso dizer que eu tenho Deus fazendo um negócio desse? E eu não ia buscar ela. Muitas vezes eu ia emburrado, eu não vou mentir, que ela me tirava do quarto. E foi uma das coisas que Deus tratou. Hoje, quando vai dando 11 horas, eu ligo para ela. Está pronta já? Eu não espero mais não. Ou então, se ela ligar, eu já desligo e já sei. Tratar a esposa como Cristo trata a igreja. Buscar ela. Vou deixar minha esposa estar andando no sol quente. Ela só vem andando para a igreja porque ela tem uma missão de trazer algumas meninas. E a missão dela, que a mãe se sente segura quando ela vai e ela honra isso. Ela vai e volta. Mas eu vou deixar agora minha esposa andar na igreja? Ou andar no sol quente? Jesus está deixando nós andar no sol quente? Como é que eu posso ser abençoado financeiramente se eu faço um negócio desse com minha esposa? Posso não. Muitas coisas estão travadas na nossa vida porque a gente não vê. É necessário Deus abrir o entendimento. Deus abre meu entendimento para te ajudar a abrir o teu também. A gente não vê. Está entendendo? Quantas vezes eu não dei oferta para pessoas? E a minha esposa do lado? Hoje eu digo assim, eu ensinei o sistema da igreja para ela, estou ensinando o programa, né? Quando ela precisar de algo, eu digo assim, tá aqui, Daniela. Você faz, debaixa. Eu estou sendo muito abençoado quando eu comecei a fazer isso. Muito abençoado mesmo. E quero permanecer até o final da minha vida. Até o final da minha vida. Trabalhando, conscientizando ao meu ser que eu preciso mudar. Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou tal. Irmão, tem tantos pastores que expulsam demônio. Quantas vezes eu não expulsei demônio e não honrava minha esposa? Tantos pastores fazendo isso, irmão. As pessoas se iludem. Ó o homem de Deus, ó o homem de Deus. Segue por aquilo que ele está fazendo, pelos dons. Siga por aquilo que ele está fazendo, não. Siga quando você vê a vida dele. Siga quando ele subir no altar e começar a dizer a vida dele para os outros. Eu sou assim, estou lutando, irmão, para mudar nisso. Aí siga ele. Quando você vê os frutos da vida dele, não saia de perto dele não, porque se é uma pessoa que quer mudar, você está vendo que está no caminho certo. Se você está perto de uma pessoa que você não vê isso na vida dele, você não está indo numa linha boa não. Porque as ovelhas são aquilo que o pastor é. As ovelhas são aquilo que o pastor é. Eu conheço muitas ovelhas de outro ministério que não medem a sua língua. E conheço o pastor que não mede também. As ovelhas serão aquilo que o pastor é. Não venha para a igreja pensando em riquezas nem nessas coisas não. Pense não. Deixe que Deus cuide a cada dia. Cada manhã Deus lhe dará a provisão. Confie nele. Confie nele. Venha para a igreja. Sabe para que você vai vir para a igreja? Para dizer assim, Senhor, eu quero melhorar. Quero ser um bom marido.
ser uma boa esposa. Eu quero ser um bom filho. Eu quero aprender a submeter, a honrar. Não, eu só obedeço a Deus. Eu não obedeço pastor. Você está no lugar errado. Que existem princípios. Sabe por que Deus pede para você ser obediente a pastor, a ser submisso? Para tratar a sua personalidade. Porque nós não queríamos obedecer ninguém não, viu? Nós obedecer homem? Eu obedecer um homem? Eu obedeço Deus. Um homem eu não obedeço não. Nós não queríamos não. Aí Deus bota a gente num lugar assim, para a gente obedecer, ser submisso e honrar. Não é para exaltar ninguém não, é para me tratar. Para dizer, ó, tu tem que submeter tua carne. Tu tem que aprender o que é isso. Deus faz isso para o nosso crescimento, nosso benefício. No trabalho nós não queríamos submeter. No trabalho a gente roubava tempo. Era para fazer alguma coisa no trabalho. Muitas vezes a gente estava batendo papo porque o patrão não estava. Isso é rebelião. Isso é rebelião. Por quê? Porque seu tempo é pago. Você está batendo papo sabendo que tem coisa para fazer. Tem coisa para fazer e você batendo papo. Rebeldia, rebelião, seu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Sua carne não está obedecendo. A gente não quer obedecer. Aí Deus coloca num canto a gente assim, aí começa a vir normas. Para que as normas? É para colocar a gente num lugar. Não queixe não, mas é porque lá na igreja fulano de tal eu tenho que andar com a roupa desse tamanho. Eu estou lá porque eu gosto da pregação, mas eu não ando, rebelde. Não, mas a Bíblia não ensina que é para andar, a Bíblia diz que eu tenho que estar composto. Mas se o pastor pediu e a igreja pediu, então obedeça. Porque se obedecer vai se abençoar. Agora se não obedecer é rebelde. Não, eu vou para a igreja, mas eu não obedeço isso que a igreja pede. De duas uma, irmão, ou sai e procura uma que se encaixe com você, ou fique lá e obedeça. Porque se você não consegue obedecer a uma autoridade na terra, você também não obedece a Deus não. Não venha me dizer que obedece a Deus, que não obedece não. Entendeu? Se a igreja diz, olha aqui dentro, ninguém pode pintar o cabelo, não pinte. Vá até o final honrando seu pastor e o ministério. Eu estou dentro, eu estou dentro aqui e vou obedecer. Se é para pintar, eu não pinto. Se é para pintar, eu pinto. Se é para não cortar, eu não corto. Se é para cortar, eu corto. Mas eu vou obedecer. Porque é loucura bater de frente. É loucura. Por isso que uma das coisas que eu prezo aqui é a visão. E sempre digo, caminhe na visão. Caminhe na visão. Amém? Quem recebeu essa palavra? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pode dar, irmão. Dê no microfone. Deus sabe todas as coisas. Esse testemunho que eu vou dar aqui foi algo que aconteceu comigo, né, e com a Mauri, né, há tempos atrás. É para os casais. Meu esposo, ele trabalhava fora e ele só vinha para casa nos finais de semana. Então, o que ele quisesse aprontar, ele poderia aprontar que eu não ia saber, mas Deus revela, né? Só que sempre eu me sentava e eu conversava com ele assim, eu dizia, Mauri, a gente casou, mas a gente fez um compromisso com Deus, não foi com o homem. E aquele compromisso que a gente fez foi aliança com Deus. Você sai para trabalhar e eu fico com meus filhos. A gente morava no sítio e ele saía para trabalhar fora, ele só vinha para casa no sábado. E eu ficava com meus filhos, né? Nos finais de semana ele vinha. E aconteceu uma situação que ele foi trabalhar fora e ele chegou num local e, é como se diz, tinha umas mulheres e as mulheres começaram a observar ele. Sempre eu falava para ele, seja verdadeiro comigo, nunca minta, que eu também vou ser com você. E essas mulheres começaram a observar ele, né, e tinha bebida, ele ficava assim, naquela casa, naquela família, e quando terminava sempre oferecia bebida, né. E essas mulheres começaram a beber e observando ele. E uma delas se interessou por ele.
e disse assim, que mesmo ele empoeirado, mas ele ainda era cheiroso. Foi duro para mim, hein? Aí disse, mesmo você empoeirado, mas você é cheiroso e é bonito. Aí ele olhou assim, ele disse assim, mas eu sou casado, viu? Eu quero deixar bem claro uma coisa, eu sou casado. Ele disse, não, mas eu não importo. Ele disse, olha, deixa eu falar. Aí ela disse, vamos para a festa comigo, que hoje está tendo festa em Desterro. Tu vai para a festa, tua mulher não vai saber, que ela está muito longe. Ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, bem claro. Eu não troco a minha mulher por mulher nenhuma.